Entre os anos 1922 e 1930, ocorreu a primeira fase do modernismo. O modernismo brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura. Considera-se a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em 1922, como ponto de partida do modernismo no Brasil. O Brasil e o mundo viveram profundas crises nas décadas de 1930 e 40. Nesse momento, o romance brasileiro se destaca, pois se coloca a serviço da análise crítica da realidade. O quadro social, econômico e político que se verificava no Brasil e no mundo no início da década de 1930 era a crise da Bolsa de Nova York, a crise cafeeira, o combate ao socialismo, o que exigia dos artistas uma nova postura diante da realidade e uma nova posição ideológica. O período conhecido como fase da Revolução Industrial Brasileira foi marcado pela Revolução de 30, que com Getúlio Vargas operou uma mudança decisiva no plano da política interna, afastando do poder do Estado oligarquias e tradicionais, que representavam os interesses agrário-comerciais. Getúlio Vargas adotou uma política industrializante, com a substituição da mão de obra imigrante pela nacional. Essa mão de obra era formada em estados do Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, em função do êxodo rural, fruto da decadência cafeeira, e de movimentos migratórios de nordestinos. Getúlio investiu forte na criação da infraestrutura industrial, implantou a indústria de base e aumentou a geração de energia. Após 1930, houve grande pressão por parte dos militares para que houvesse um processo de industrialização no Brasil, pois acreditavam que a industrialização traria condições de reaparelhamento para as Forças Armadas e garantiria a manutenção de segurança nacional. Foram instaladas a usina siderúrgica, fábrica de aviões, usina hidrelétrica de Paulo Afonso, a Companhia Vale do Rio Doce e a expansão de rodovias e ferroviárias. Onde também mudanças importantes foram introduzidas, como a da corrupção eleitoral, que foi combatida com o voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, o ensino primário gratuito. Na década de 30, também marcada pelo novo design automotivo, o surgimento do styling, carros extremamente populares, como o nosso querido Fusca. Os estudos estéticos eram feitos visando o mercado consumidor, e para agregar valor ao produto, despontaram as primeiras lendas do design, como os italianos Pininfarina e Bertone. Auxiliados por estudos recentes de aerodinâmica, o interior do automóvel começou a ser projetado com mais cuidado, visando o maior conforto do condutor e assumindo características próprias de um veículo, e não apenas um redesenho do mobiliário residencial. O pré-modernismo surgiu quando a Europa estava na Primeira Guerra Mundial, onde surgiram com as transformações políticas, econômicas e social. O pré-modernismo tinha como objetivo mostrar a realidade do país, os problemas, as culturas que não eram muito reveladas por todas as sociedades, tais como o sertanejo, homens na periferia, estrangeiros, entre outros. Os principais representantes do pré-modernismo são conhecidos como Euclides da Cunha e Lima Barreto. Euclides da Cunha, um jornalista com uma linguagem mais formal, ele era influenciado pelo positivismo e republicano. O mesmo pretendia mostrar sobre a Guerra dos Canudos que acontecia no Nordeste. Com os relatos da guerra, Euclides da Cunha fez uma espécie de livro, chamando Os Sertões. Os fatos que continha no livro foi através da base factual de reportagens que Euclides enviou para o jornal durante o confronto. Os Sertões foi dividido em 3 partes: a terra, o homem, a luta. A luta, parte mais importante do livro, é uma mescla de texto científico, resgate histórico, reportagem jornalística, narrativa romanesca, análise de guerra, denúncia da chacina dos sertanejos e uma profunda interpretação do Brasil. A linguagem que elaborava os livros de Euclides da Cunha era extraordinariamente elaborada, ornamental, difícil, poético, barroca, em suas antíteses, em suas metáforas e em seus paradoxos. É o que confere caráter literário ao texto. Lima Barreto era outro dos mais famosos jornalistas com uma linguagem mais coloquial. Relatos neorrealistas de estilo simples, mais ou menos desleixados na linguagem, valorização da vida suburbana e das camadas pobres do Rio de Janeiro. Caricatura dirigida aos poderosos da época, políticos e letrados em especial. Ironia corrosiva ao nacionalismo ufanista. Denúncia dos preconceitos sociais e de cor. O autor era mulato. Texto fim de Policarpo Quaresma.
restando-lhe apenas um trabalho subalterno num diário da antiga capital federal. No final do romance, furando uma greve dos companheiros, Isaías Caminha acaba virando editor do jornal e depois, pelos bons serviços prestados ao patrão, recebe um cartório de presente e torna-se escrivão ou tabelião, como diríamos hoje. Vanguardas europeias. Em meados do século XX, a arte procurava maneiras de expressar a modernidade, um novo presente. Enquanto isso, no mundo ocorriam as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Futurismo. No ano de 1909, Filippo Tommaso publicou o Manifesto Futurista. Foi onde começou um dos movimentos mais significativos das vanguardas. Filippo aproveitou e abordou vários elementos que viriam caracterizar a arte da época. Ele também propõe novas regras de pensamento e de fazer poético. Como estética futurista, foi caracterizada a industrialização, a exaltação da máquina, tecnologia e a ciência. Os futuristas propuseram destruir a síntese, substantivos expostos ao acaso. Foi feita a substituição dos sinais de pontuação por signos matemáticos, o emprego do verbo no infinitivo. Os participantes do futurismo defendiam que a vida estava em constante movimento. Cubismo. O marco inicial do cubismo foi o quadro de Pablo Picasso. A estética do cubismo é aplicada à pintura. O grande idealizador desse movimento costumava admitir que não se limita o que se quer criar. É usado frequentemente formas visuais, volumes marcados por arestas, vários planos, cubos, formas geometrizadas. Os autores utilizavam as ideias de colagem, aplicavam pedaços de outras obras em uma única obra. Dadaísmo. Em meados do século XX, a característica principal do dadaísmo era a contestação radical dos valores morais, éticos, culturais. A origem do termo Dada é por acaso. Os idealistas do dadaísmo foram criados por acaso e sem sentido. A estética utilizada transformou um objeto qualquer em obra de arte. Em pouco tempo, a técnica chamou a atenção de vários artistas do modernismo. A obra emblemática do século XX foi a Cabeça de Touro, feita de cetim e o guidão de bicicleta. Surrealismo. Movimento para resolver as contradições que era vigente sonho e realidade, pela criação do surrealismo. Salvador Dalí se dedicou às relações aparentemente sem nenhum eixo lógico entre objetos e seres. Artes imprevisíveis se dedicaram na arte surrealista. Expressionismo. A arte expressionista começou na Espanha. Os artistas desse período viam as artes como uma manifestação das imagens sensoriais imediatas. O movimento do expressionismo foi caracterizado pelas cores fortes, imagens distorcidas e pinceladas vigorosas. O grito foi uma das maiores artes expressionistas. Como observar uma obra expressionista? Observa-se a realidade, sensações de angústia, dor, desespero, coisas sentidas pelas pessoas que viviam na transição do século XIX para o século XX. Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, em São Paulo. Tal evento foi marcado pela apresentação de conferências, leituras de textos e exposição de pinturas, entre outras exibições relacionadas à música e à dança. Tal evento inaugurou a fase conhecida como modernismo brasileiro. Talvez na data do evento em questão é que esteja o foco da discussão. Por que 1922? Essa foi a época em que o Brasil comemorou seu primeiro centenário de independência. Independência efetivada somente no plano das ideias, visto que no plano político e econômico os fatos provavam exatamente o contrário. De um lado, o ascendente crescimento da elite econômica, representada principalmente pela classe oligárquica, e do outro, os marginalizados, vivendo à margem do descaso, sobretudo com o declínio da economia nordestina, oriunda da crise açucareira, em que o poderio econômico rumava para as bandas do eixo centro-sul do país. Dessa forma, aos representantes artísticos que presenciaram tal contexto, restava somente denunciar sua insatisfação. Denúncia essa que se fazia notável desde os antecedentes da semana, com o chamado pré-modernismo. Digamos, então, que o intuito era o de implantar uma literatura autenticamente nacionalista, preservando o olhar do artista sobre a realidade que o cercava. As características que nortearam a geração de 1922 foram liberdade formal, sobretudo materializada pelo emprego do verso livre,
pelas formas de composição irregulares, pela pontuação subjetiva ou até mesmo pela ausência da pontuação. Ainda jovem, Oswald de Andrade lança um jornal humorístico, O Pirralho, graças às boas condições financeiras de sua família, e teve seu primeiro contato com as teorias vanguardistas na Europa, inclusive o futurismo, o qual ele introduziu no Brasil. Ele e sua primeira esposa, Tarsila do Amaral, se tornaram um dos principais responsáveis pela Semana da Arte Moderna. Andrade ainda desenvolveu suas ideias mais profundamente a partir do Manifesto do Pau-Brasil e de revistas como a Antropofagia. Essa significou um reagente aos ataques do grupo ANTA, e seu nome partiu da tela Abaporu, que quer dizer homem que come. Foi pintada por Tarsila de presente a Andrade, e trata-se da deglutinação dos elementos estrangeiros para a construção de formas locais. Seus poemas eram marcados por versos curtos e pela insistência de uma linguagem cada vez mais próxima do cotidiano, com expressões informais e uma ironia sugestiva que relembrava fatos históricos com críticas sociais. Carlos Drummond de Andrade inaugura a segunda fase do modernismo com sua obra Alguma Poesia. Sua prosa e poesia são caracterizadas pela riqueza e expressividade da linguagem e do tema impregnados do senso de humor. Bose, ao falar de Drummond, afirma: Carlos possui uma percepção precisa do hiato entre as convenções e a realidade, entre o parecer e o ser das coisas e dos indivíduos, o que se transforma em objeto privilegiado do humor, seu traço principal. Sua visão de mundo evoluiu aos poucos, e pode-se dizer que primeiramente ele foi um poeta irônico em sua fase pessimista, isolado em que refletia sobre sua existência, cheia de dúvidas, com muitas viagens pela razão sem ter nenhuma certeza. Brejo de Almas é uma obra característica deste momento. Logo após isso, ele lança José e Rosa do Povo, poesias sociais que demonstram a solidariedade com as pessoas e o desejo de mudar o mundo perante a impotência do universo mecânico e frio. Assim ele se lança na construção das obras, Novos Poemas e A Vida Passada Limpo, onde em um simbolismo abstrato, o poeta se concentra na racionalização, abolindo toda a crença e esperança possíveis. E por fim, ele se dispõe a reelaborar alguns temas e formas dos primeiros livros com novas vertentes, a poesia de circunstância e o erotismo, relembrando sua infância e tempos com a família com as obras. A Paixão Medida e Esquecer para Lembrar. Este homem é considerado um dos maiores representantes da literatura brasileira do século XX e influenciou a construção do que temos de melhor hoje em mãos. Clarice Lispector faz parte da terceira geração do modernismo e seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, já causou uma repercussão grande entre os críticos que diziam ser essa uma escritora de nome extravagante com a petulância de querer se aparecer com uma obra intolerável e estranha. Por outro lado, homens como Antônio Cândido reconheceram a coragem da escritora em usar frases introspectivas originais, metáforas fora do comum e enredos muito diferentes do que o padrão dos romancistas regionalistas. Essa mulher introduziu na literatura brasileira um novo modo de narrar semelhante a de escritoras de língua inglesa, tanto no romance quanto no conto. O leitor mergulha nos personagens do narrador sem avisos, vivendo mais de perto as emoções dos protagonistas. Drummond, na voz de Drummond. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o fogo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama, protesta. E agora, José? Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em